Antes do trabalho pioneiro de Planck, se conhecia duas leis que regiam esse fenômeno da emissão da radiação por um corpo aquecido. Essas leis têm o nome de Lei de Wien, a primeira, e a segunda é a Lei de Stefan Boltzmann. O que essas leis afirmam? A primeira lei também é conhecida a Lei do Deslocamento de Wien. É o seguinte, essa lei afirma que a frequência máxima, ou seja, a frequência Ni máxima, para o qual a intensidade é máxima, essa frequência estamos chamando de Ni máxima, essa frequência para a qual a intensidade atinge o valor máximo, essa frequência depende da temperatura. Essa frequência depende da temperatura. Ou seja, quanto maior é a temperatura, maior é essa frequência associada ao máximo da radiação. De forma que esse aqui seria o gráfico para uma temperatura mais alta. Essa aqui é a frequência para o máximo, agora associado a uma temperatura maior. Esse é um fato. E, de acordo com uma lei de Wien, essa frequência máxima depende linearmente com uma temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior é o valor dessa frequência associada ao máximo da intensidade da radiação emitida. A segunda lei, e daqui a pouco vamos então abordar cada uma delas, como é que a gente pode, em princípio, né, determinar ou demonstrar isto. Né? A segunda lei é a lei de Stefan Boltzmann, que é uma lei enunciada por eles, com base em argumentos bastante gerais, né? Mas, de acordo com eles, a energia por unidade de volume total, agora eu vou somar sobre todas as frequências, né? Essa densidade de energia total depende só com a temperatura, ou seja, é igual a uma constante de Stefan Boltzmann, vezes T, a quarta potência. Isso é muito interessante. Ora, é claro que a intensidade da radiação é a mesma coisa. Se eu somar sobre todas as frequências, eu vou obter agora essa mesma constante, vezes C, dividido por 4P, dividido por 4π, vezes T, elevado à quarta potência. Ora, o que significa isso? Vamos olhar aqui em termos de áreas, porque essa integral aqui é essa área. Essa integral é essa área. Ou seja, se eu efetuar essa integral aqui, o resultado vai ser proporcional a T à quarta. E, finalmente, para eu encontrar esta frequência máxima, eu devo fazer a derivada, de forma que aqui eu uso o cálculo diferencial e integral. Tão simples quanto isto. Ora, vamos encaminhar, né, a solução dos dois problemas, né? E a gente pode encontrar, então, estas expressões de uma forma relativamente simples. Essa aqui é mais difícil, né?
porque envolve, na verdade, uma relação entre constantes que só pode ser obtida por um método indireto, né? Gráficos, na verdade. Bom, o que significa frequência máxima? Eu tenho que determinar para que valor de I é máximo. Ou seja, para uma frequência tal que Ni é igual a Ni máximo, essa derivada é igual a zero. Ora, vamos pegar apenas, né, os termos que são mais relevantes, porque eu tenho ali uma série de constantes, né? Mas o que importa, na verdade, é a função Ni ao cubo vezes E elevado a H Ni sobre Kt menos 1. É essa a função relevante, na verdade, porque aqui eu tenho constantes, de forma que eu tenho que derivar essa função com respeito a Ni. É isto. E agora eu tenho que fazer essa derivada igual a zero, né? Então, aqui, a rigor, né, eu tenho que derivar primeiro Ni ao cubo. Então, aqui eu tenho Ni 3 vezes Ni ao quadrado, porque eu derivei Ni ao cubo. E agora aqui eu tenho E elevado a Hni sobre Kt menos 1. Essa é a primeira derivada. A segunda derivada, eu vou encontrar o seguinte resultado. Agora é menos, né? Então, menos, porque está no denominador, né? De forma que menos, aqui eu coloco Ni ao cubo, esse é um termo, vezes E elevado a Hni sobre Kt, aqui tem o Kt também, menos 1. Agora aqui ao quadrado, né? Ao quadrado, porque eu derivei, e agora eu tenho que derivar o termo que está dentro lá, que é E elevado a Hni sobre Kt. Esse é o primeiro termo, e agora eu tenho que derivar a exponencial com respeito a Ni. E aqui vai cair, então, H sobre Kt, né? E isto, agora, eu devo fazer igual a zero para determinar esse valor. É claro que aqui eu poderia, ou posso, fazer, né, algumas simplificações, né? Essa equação aqui é equivalente a E elevado a Hni sobre Kt menos 1, vezes 3, menos Ni vezes H sobre Kt, vou colocar esse menos 1 aqui melhor, menos 1, menos Hni sobre Kt, e agora aqui eu vou colocar E elevado a Hni sobre Kt apenas. Muito bem. De forma que isto aqui é igual a zero, e, consequentemente, aqui eu tenho uma coisa curiosa, né? Se eu chamar x
igual a h ni sobre kt. Então, essa equação aqui é 3 vezes e elevado a x menos 1 é igual, tem que ser igual a x. E agora aqui eu vou dividir por e elevado a x. Ora, dá para a gente resolver para x, né? Mas o truque que, em geral, se usa é procurar o lugar geométrico dos pontos para os quais eu tenho aqui uma reta, que pode ser uma reta y igual a x, e agora eu devo buscar os pontos para os quais essa reta cruza esta curva aqui. E só existe um ponto. E esse ponto aqui vai me determinar o x que faz essa condição. E a coisa não é tão simples, mas o fato é que a solução está ali, numérica. Você pode fazer isso numericamente. Então, em princípio, a gente pode determinar aquele valor lá. Não é fácil, mas de qualquer maneira, graficamente, pelo menos, é possível. Ou seja, Boltzmann deduziu a lei de Wien de uma maneira relativamente simples. Finalmente, existe agora a questão, né, da lei de Stefan Boltzmann, né? Ora, para a lei de Stefan Boltzmann, o que a gente deve fazer, né, é efetuar aquela integral, né, sobre todas as frequências. Então, aqui eu tenho uma constante, que é 8π sobre c ao cubo, vezes h, porque eu estou efetuando a integral, né, a integral de I, Ni, dni. Isto é 8π vezes h sobre c ao cubo. E agora aqui eu tenho uma integral de Ni ao cubo, dni, e tenho uma integral de 0 a infinito. E agora aqui eu tenho 1 sobre e h ni sobre kt menos 1 dni. Essa integral que eu preciso efetuar, né? É claro que a gente vai ter que recorrer a tabelas em relação a essa integral. Mas, de qualquer maneira, para a gente entender que esta integral, né, é proporcional a t à quarta potência, a gente vai fazer o seguinte. Vamos chamar de h ni sobre kt igual a x, né? Ou seja, ni é igual a kt sobre h vezes x. Ora, consequentemente, dni é igual a kt sobre h dx. Então, veja, eu posso fazer uma mudança de variáveis de integração, e essa mudança é tal que essa integral aqui, na realidade, é uni. Depois eu obtenho ini. De forma que, se eu fizer essa mudança de variáveis, para ni igual a 0, x igual a 0, para ni infinito, x igual a infinito, então aqui eu tenho 8π vezes h
sobre C ao cubo. E agora eu tenho o integral de x. X indo de 0 até infinito. Eu tenho x ao cubo dx. E aqui eu tenho e elevado a x menos 1. Tenho que recorrer, portanto, a uma tabela de integrais, né? Porque eu tenho uma integral aqui agora a ser feita, né? Mas eu fiz essa mudança de variáveis aqui. Então, onde tem ni ao cubo, eu tenho que colocar kt sobre h ao cubo. E onde tem dni, eu devo colocar também kt sobre h ao cubo. Portanto, kt à quarta potência. Está aí. Está aí. Quem é aquela constante sigma de Stefan Boltzmann? Bom, essa constante sigma de Stefan Boltzmann então, sigma é igual a 8π h sobre c ao cubo. E agora aqui eu tenho k elevado à quarta potência dividido por h à quarta potência. Na verdade, eu tenho um h aqui, fica h ao cubo, vezes... Ok, não, essa é a constante sigma apenas que eu estava tentando determinar. E esse é o grande trunfo de Planck. Por quê? A partir dessa constante sigma, que é uma constante, era uma constante e é ainda bem conhecida, ele pôde determinar o valor dessa constante, que era nova, a constante de Planck. De forma que, quer seja na lei de Wien ou aqui, ele tinha uma forma de determinar a constante. E é claro que agora a gente está percebendo que a integral de uni dni é igual a essa constante vezes t à quarta, vezes t à quarta. Vezes t à quarta. Muito bem. Ora, a energia por unidade de volume ou a intensidade, né, da radiação, ela cresce proporcionalmente com T a 4. T elevado à quarta potência. Isso faz a diferença entre um indivíduo que está a uma temperatura de 300 aproximadamente, né, ou um objeto, né, a 300 graus Kelvin, e o Sol. A temperatura do Sol é próxima de 6.000 graus Kelvin. Né? Ou seja, para a gente entender a luz solar, né, o que a gente precisa fazer nessas expressões todas é colocar a temperatura como sendo a temperatura do Sol. Ora, vamos olhar aqui no caso do Sol, né? Vamos olhar aqui no caso do Sol para frequência máxima. Ora, no caso do Sol, essa temperatura é de aproximadamente 6.000. Vamos tomar esse número aqui como sendo 6 vezes 6, né? Portanto, eu obtenho 36, né, vezes 10 a 13, porque essa temperatura é 6.000, 6 vezes 10 a 13. Ora, exatamente dentro da região do visível.
porque eu obtenho essa frequência máxima dentro da região do visível, que é entre 3, 3,5 vezes 10 a 14 Hz e 7, 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Portanto, utilizando essas expressões, nós conseguimos entender por que o Sol emite radiação preferencialmente dentro do espectro da luz visível. Porque, no caso do Sol, esse máximo aqui, esse máximo da intensidade ocorre dentro do espectro da luz visível. É esse o resultado que a gente obteve aqui. Então, isso explica por que o Sol é tão luminoso. É claro que ele emite outras ondas eletromagnéticas no infravermelho, no ultravioleta, mas com intensidade menor. O fato é que, resumindo, a luz solar, por exemplo, ela é tal que sua intensidade depende com a frequência de acordo com o que é previsto pela teoria da radiação do corpo negro. E, não por acaso, né, o Sol é tal que a intensidade máxima da radiação ocorre para frequências dentro do espectro visível. Ou seja, o Sol emite muita luz, mais luz do que outras ondas eletromagnéticas.